E aí pessoal, tudo bem? Vamos para uma correção aí dos exercícios das leis de Newton. Então a primeira diz assim: julgue as assertivas a seguir a respeito das leis de Newton. É possível haver movimento na ausência de uma força? Sim, é verdadeiro. Então se você tem um movimento retilíneo e uniforme, a força é igual a zero, então não precisa ter força ali, tá? É possível haver força na ausência de movimento? Também é correto. Se você tem um bloco e ele está parado, eu aplico uma força F de um lado e uma outra força F de outro lado, existe duas forças agindo nesse bloco, mas como elas estão com o mesmo valor, esse bloco vai ficar parado. Então é possível sim, tá? Então a gente tem aí uma força igual a zero, seria a ausência de uma força, né? E o cara ficar parado aí, tá bom? A força que impulsiona um foguete é a força dos gases de escape que saem da parte traseira do foguete à medida que o foguete expele gases para trás? Sim, né? Ação e reação. Um par de forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo? Não, a gente já viu isso. Atuam em corpos diferentes, tá? Então apenas a 1, 2 e 3 são verdadeiras. É a nossa letra C de casa. Então temos aí o gabarito, né, da número 1. A primeira a gente disse, né, que é correta, conforme o princípio da inércia, na ausência de força resultante, a soma das forças que agem no corpo se anulam mutualmente. O corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, quando observado em um determinado referencial inercial. A número 2 também está correta, que é um corpo em repouso em um determinado referencial, implica que a força resultante é nula. Como esta é a soma vetorial de todas as forças que agem no sistema, estas anulam-se mutualmente. A número 3 correta é um exemplo explícito do princípio de ação e reação. E a número 4 está falsa. As forças de par, ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Então a opção aí, letra C. A número 2, ele diz assim: na figura abaixo, duas forças de intensidade FA igual a 20 N e FB igual a 50 N, né? 50 N e 20 N, são aplicadas respectivamente a dois blocos A e B, de mesma massa M, que se encontram sobre uma superfície horizontal sem atrito. A força FB forma um ângulo θ com a horizontal, sendo seno de θ igual a 0,6 e cosseno de θ igual a 0,8. A razão entre a aceleração de B e a aceleração de A entre os módulos, né, das acelerações de A e B adquiridas pelos respectivos blocos B e A é igual a... Então, olha só, primeiro a gente tem o seguinte: no bloco A, nós temos a aceleração A, que é a força que A exerce no bloco dividido pela massa M, tá? No bloco B, vamos ter a aceleração B, que é a força de B dividido pela massa M. Sendo que FB, ela tem um ângulo, então ela está sendo aplicada assim, ó. Nesse sentido assim, no bloco, o bloco está aqui. O que que acontece? Se você tem um ângulo aqui, a força que está sendo aplicada é a componente dessa força FB. Então a componente, ela vai ser uma força aqui, ó, nesse sentido aqui, tá? Ela tem que estar horizontal. Então esse cara aqui é o FB. Esse cara aqui é o valor do FB vezes, tá? O cosseno do ângulo θ.
Porque aqui, ó, é cateto adjacente. Esse cara aqui é hipotenusa e esse cara é cateto adjacente, tá? Aqui é o cateto oposto. Então, se ele é cateto adjacente, a gente usa o cosseno, tá? Cosseno do ângulo θ. Então, a aceleração de B vai ser o FB vezes o cosseno de θ dividido por m, tá? Então, isso aqui é a lei dos cossenos que a gente, vocês já devem ter estudado, né, em matemática, onde você tem um triângulo retângulo. Quando você trabalha com cateto adjacente, a gente trabalha com cosseno e hipotenusa. Quando trabalha o cateto oposto, trabalha com seno e hipotenusa. O FB é a nossa hipotenusa. Então, toda vez que a força estiver inclinada assim, ó, tá? E ele te der um ângulo θ aqui, você vai trabalhar com essa componente aqui, que seria a projeção dessa força nesse eixo aqui, ó, horizontal. E esse cara aqui é ele que está fazendo a aceleração, já que esse cara está acelerando para lá. Esse cara não está acelerando nesse sentido. Então, quem está fazendo esse cara acelerar é essa força aqui, e não essa força aqui, tá? É a componente dela, que é esse cara aqui, que é calculado desse jeito. Então, quando você for botar aqui, ó, não é o FB, é o FB vezes cosseno do ângulo θ. Beleza? Bem, então calculando aqui, ó, a aceleração de A é calculada com FA, que vale 20, dividido por m. Agora, o FB, né, que é 50, eu tenho que multiplicar pelo cosseno, que ele deu aí, que é 0,8, dividido por m. Como ele quer a razão, né, ele quer a aceleração de A dividido pela aceleração de B, nós vamos ter o seguinte, ó. Esse cara aqui dá 40, né? Dá 40 sobre m. E aquele lá é 20. Então vai ficar 20 sobre m, que é a aceleração de A, então ela é 20 dividido por m, dividido por 40 por m. 20 sobre m dividido por 40 sobre m repete a primeira, 20 sobre m, e multiplica pelo inverso da segunda. Só que ele quer a aceleração de B dividido pela aceleração de A. Desculpa, aqui é o contrário. Então ele não quer A aceleração, ele quer assim, a aceleração de B dividido pela aceleração de A. Quem é a aceleração de B? É o 40 dividido por m. E aqui é o 20 dividido por m, tá? Só estava fazendo o contrário aí, desculpa aí. Então aqui nós temos, repete a primeira, 40 sobre m, e multiplica pelo inverso da segunda. Então o m, ó, dá para cortar com m. 40 dividido por 20 dá 2. Então nosso resultado aí é 2, é a letra C de casa, tá? Então olha aí direitinho aí no texto aí, ó, que ele diz aí, ó, a razão de AB sobre a aceleração de A, tá? Então é entre os módulos de AB e a aceleração de A, beleza? A número 3 ele diz assim: desde o início de 2019, testemunhamos acidentes aéreos fatais para celebridades no Brasil. Para que haja voo em segurança, são necessárias várias condições referentes às forças que atuam em um avião. Por exemplo, em uma situação de voo horizontal em que a velocidade da aeronave se mantenha constante, então se a velocidade da aeronave vai se manter constante, nós temos aí um equilíbrio. O que a gente tem no equilíbrio? Que a força é igual a zero. Então a gente vai procurar a opção em que fala que a força é igual a zero. Seria a letra D de dado. Ele diz assim, ó, a soma de todas as forças externas que atuam na aeronave é nula. Né? Se é nula, é porque é igual a zero. Tudo bem? A número 4 ele diz assim: o princípio da inércia, também chamado de primeira lei de Newton, pode ser enunciado da seguinte forma. Aí te dá várias opções aí. Vamos ver a letra A.
todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar o seu estado por forças que atuem sobre ele. Tá certinho, é a letra A mesmo, tá? Não precisa nem olhar as outras aí. Na letra B diz que se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, este reage exercendo uma força sobre o corpo A. Isso aí é a terceira lei de Newton, né? Vamos ver na letra C. A letra C ele diz assim: a aceleração produzida por uma força que é de um corpo é diretamente proporcional à massa, inversamente proporcional à intensidade. Tem nada a ver com inércia. Um corpo em repouso adquire movimento retilíneo uniforme sobre ele se for aplicada uma força. Também não tem nada a ver com a inércia. A aceleração produzida por uma força é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa do corpo. Também não tem nada a ver, né? Essas três aí estão falando da segunda lei de Newton. O que ele queria aí era a inércia, então é a letra A mesmo. Então, seguindo aí a número 5, ele diz assim: o cabo de guerra é uma atividade esportiva na qual duas equipes A e B puxam uma corda pelas extremidades opostas, conforme representada na figura. Considere que a corda é puxada pela equipe A com uma força horizontal de 780 N e pela equipe B com uma força horizontal de 720 N. No instante, em dado instante, a corda arrebenta. Tá? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado, abaixo na ordem em que aparecem. A força resultante sobre a corda no instante imediatamente anterior ao rompimento tem módulo 60 e aponta para os módulos da aceleração das equipes A e B no instante imediatamente posterior ao rompimento da corda são, respectivamente, supondo que cada equipe tem massa 300. Bem, então olha só, você tem uma equipe A puxando com uma força de 780 para lá, para a esquerda, e uma equipe B puxando com uma força de 720. Então nós vamos ter 60, que ele já disse aí, né, que é a diferença entre os dois, para a esquerda. Então eu já sei que é para a esquerda. Para a esquerda. Agora ele quer saber a aceleração de A e B. Então eu vou pegar, aqui é A e aqui é B. A aceleração é a força dividido pela massa. Pela equipe A vai ser 780 dividido por 60, dá 2,6 metros por segundo ao quadrado. E 720 dividido por 60 dá 2,4 metros por segundo ao quadrado. Então a nossa letra é a letra B de bola.